Olá, galera do nono ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, apesar da distância, a dificuldade que a gente tem enfrentado durante esse isolamento social, essa pandemia, mas com a graça de Deus nós vamos vencer essa situação, tá bom? Então, galera, hoje eu vim aqui de forma diferente, já parecido com outras aulas que a gente já fez, né, que são os vídeos. Hoje nós vamos fazer aqui a correção da atividade que foi proposta dia 29, certo? E que será corrigida hoje. Eu estarei recebendo essa atividade, como eu já falei para vocês, até a data de hoje, às 3 horas da tarde. Quem não tiver entregado ainda, então terá esse prazo ainda, né, e essa oportunidade para fazer, tá bom? Então, a atividade ela é relacionada às páginas 66 e 67, não é? Então, nós vamos aqui iniciar a correção, né, e eu espero que eu consiga tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui está a página 66, né? Nela consta a primeira questão. E essa atividade ela é voltada para o gênero textual carta aberta, né? Que bem aqui tem dizendo aqui, ó, a carta aberta produzida pela ANPID trata, entre outros temas, da necessidade de combater a violência praticada contra os idosos. Assim como essa carta, alguns anúncios publicitários abordam essa importante questão. Leia e analise 2 deles. Bom, então vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: conheça um anúncio produzido pelo governo do Rio Grande do Sul. Aqui está o anúncio. O que a gente consegue perceber no anúncio? Na parte verbal, que é o texto escrito, diz o seguinte: a voz da experiência não pode ficar calada, não é? E bem aqui ele puxou essa letrinha miúda para cá, né? Se você for vítima ou presenciar qualquer sinal de maus tratos contra idosos, denuncie. E quem fica calado é tão criminoso quanto o agressor. Aí a letra A diz o seguinte: o período a voz da experiência não pode ficar calada contém 2 palavras com sentidos opostos no contexto do anúncio. Quais são elas? Bem, aqui a gente consegue perceber a palavra voz, não é? Que é o ato de falar, né? O som da fala, e calada, ou seja, as 2 palavras que são opostas são voz e calada. A letra B diz o seguinte: por que a expressão a voz da experiência remete aos idosos? Ora, a voz da experiência remete aos idosos porque refere-se à sabedoria acumulada ao longo dos anos, né? Por isso que é a voz da experiência, né? Ou seja, uma pessoa que já viveu muito, um idoso, como é o caso, né? É uma pessoa experiente, ok? Então vamos lá, para a letra C. No trecho, se você for vítima ou presenciar qualquer sinal de maus tratos contra idosos, denuncie. A palavra você refere-se ao leitor, que pode fazer parte de 2 grupos distintos. Quais são eles? Explique sua resposta. Os 2 grupos distintos a mesma coisa que diferente, são o seguinte: se você for vítima, ou seja, no caso, se for um idoso, que é a vítima, ou se você presenciar, certo? Então, pode ser a vítima, um idoso, né, que é o primeiro grupo, ou então uma pessoa que presencia, né? Então, são esses os 2 grupos distintos. A letra D diz o seguinte: a última frase, tá aqui a letra D, só um instantinho, ajeita aqui, pronto. A última frase do anúncio remete ao Estatuto dos Idosos, não é? Quando diz que denuncie, não é? Então vamos lá. Cadê? Sim. Com base nela, quais seriam os crimes contra os idosos? Bem, os crimes contra os idosos, não é? São os maus tratos, que está aqui, maus tratos, né? E também o ato de omitir a pessoa que presencia não falar nada, ou seja, ficar calado, também é considerado criminoso. Então, esses são os 2 crimes contra os idosos, né? Que é o próprio idoso, a vítima que sofre agressão ou maus tratos, né? E a pessoa que presencia e não denuncia, tá bom? Que é tão criminoso quanto o agressor. A letra
A letra E diz o seguinte: descreva os elementos que compõem a imagem do anúncio e relacione-os ao texto verbal. Ó, muito simples. Aqui nessa imagem nós temos o quê? Eu creio que é uma idosa, não é? Uma pessoa idosa, eu acho que creio que seja do sexo masculino ou feminino. Aqui a gente consegue perceber uma bengala igual na altura da boca da pessoa, desse idoso ou dessa idosa, não sei se é homem ou mulher, certo? E simbolizando calar o idoso, né? A agressão física, pode ser que a bengala esteja sendo usada como ferramenta para agredir o idoso, não é? E também na altura da boca, ou seja, para ficar calado, e ainda ao texto aqui, ó, a voz da experiência não pode ficar calada, ou seja, ela tem que tirar essa bengalinha da boca e denunciar. Então aqui nós relacionamos a imagem, não é? E o texto. Além disso, a gente consegue perceber que há um fundo preto, né, com a pessoa idosa bem à frente, assim, com bem nítido, né, a imagem, ou seja, para dar um destaque. E a gente também percebe as marcas faciais aqui, ó, para indicar que, né, a pessoa já é um idoso, né? Então é isso que a gente consegue perceber aqui, tá bom? Na letra F diz o seguinte: além da figura representada, que outros recursos não verbais contribuem para o impacto do anúncio do leitor? Eu acabei de responder essa questão, não é? Que são a bengala, não é? Enfim, eu até confundi um pouco aqui as respostas, porque a letra E diz o seguinte: descreva os elementos que compõem a imagem do anúncio e relacione ao não verbal. No caso aqui, a letra D seriam os crimes contra os idosos, né, contra a omissão deles, ou seja, a ausência de denúncia contra os idosos, né? Então vamos aqui para a letra F, deixa eu só mudar aqui a imagem, pronto. Aqui a letra F, a letra G, desculpa, que diz o seguinte: observe a seguir algumas características típicas do gênero textual anúncio publicado. Anote aquelas que descrevem o texto em estudo. Bem, então, no caso aqui é a presença de textos breves, que desenvolve a ideia central, né? Pode observar que o texto aqui é bem breve, né? Ó, é bem curtinho, certo? Esse aqui é um dos que estão presentes. O 2, uso de vocabulário simples. Pode olhar que aqui, ó, não tem palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, ou seja, são palavras bem acessíveis, bem simples, bem utilizadas no dia a dia, não é? Aqui na 3 diz o seguinte: o objetivo de divulgar o produto. Claro que não, porque aqui não é um produto, aqui na verdade é uma ideia, não é um produto. Então a 3 não se encaixa aqui no nosso anúncio. Depois tem o seguinte: emprego de elemento verbal e não verbal que identifica o anunciante. Olha aqui, ó. Elemento verbal, que é o texto, e elemento não verbal, que é a imagem. Então, o 4 está presente, né? Então, até agora nós temos o 1, 2, vamos agora para o 5. Referência direta ao leitor. Observe que a referência é direta ao leitor, porque diz aqui, ó, se você for vítima, ou seja, você, no caso, é o leitor, a pessoa que está lendo o anúncio. Então, faz uma referência direta ao leitor. Então, desses 5 pontos, apenas o 3 não faz parte do anúncio em estudo, tá bom? Então, agora nós vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: veja agora outro anúncio sobre o mesmo tema. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, né? Que é o texto. E se você olhar bem aqui, tem uma velhinha, uma senhora, certo? Sentada à cama, perto de um rádio, tem um copinho d'água aqui em frente ao rádio, num criado mudo, não é? E observe a posição dessa velhinha, ela está assim um pouco indefesa, né? Um pouco triste, abatida, e aqui tem o lobo mau, né? Então o lobo mau aqui ele seria, no caso, quem quer agredir a senhorinha aqui, a velhinha. Então essa história aqui ela é bem conhecida, né? A frase, que é a frase da Chapeuzinho Vermelho, quando ela vai andando pelo bosque, que ela vai cantando, né? Pela estrada fora eu vou bem sozinha, enfim, né? Então aqui a história faz uma referência à história da Chapeuzinho Vermelho.
letra A diz o seguinte: o principal recurso desse anúncio é a intertextualidade. E o que é intertextualidade? Intertextualidade é quando um texto fala com outro texto, quando um texto faz referência a outro texto. Observe que esse anúncio aqui, ele está fazendo referência a um outro texto. Qual? A história da Chapeuzinho Vermelho, né? O conto de fadas da Chapeuzinho Vermelho, que essa é a resposta, né? Letra B. Quais elementos permitem essa identificação? Bem, os elementos que permitem essa identificação é a vovozinha, o lobo, que é o lobo mau, né? E a frase, pela estrada fora, eu vou bem sozinha, que é a frase que a Chapeuzinho cantava lá no conto de fadas, né? A letra C diz o seguinte: relacione os personagens da imagem ao texto verbal. Quem eles representam no contexto? Um idoso e o agressor. Muito simples, não é? Uma senhora, uma idosa, né? E o agressor, que é o lobo mau. A letra D fala: você considera esse anúncio informativo? Por quê? Bem, ele estimula os leitores a denunciar os crimes contra idosos, né? Que isso aqui seria o objetivo, né? Que está aqui a letra E. Mas esse texto aqui, ele de certa forma, ele traz sim uma informação. Por que ele traz a informação? Porque aqui está informando aos leitores, certo? Que os velhinhos são agredidos. Como eles são agredidos, os agressores devem ser denunciados. Então, de certa forma, traz uma informação, né? Mas vai de acordo com o seu pensamento, não é? E a letra D que nós já respondemos, né? Cadê a letra E, não é? Que diz: qual é o objetivo desse texto? Estimular os leitores a denunciar os crimes contra os idosos, né? E aqui tem um desafio de escrita. Nesse desafio de escrita diz o seguinte: escreva um parágrafo, um pequeno texto, né? Só um parágrafo, algo bem simples, 3 ou 4 linhas. Escreva um parágrafo de análise e apreciação do anúncio. Siga o roteiro. Então você vai seguir esse roteirinho aqui, ó. Inicie apresentando o responsável pela campanha. Você vai dizer quem é o responsável pela campanha. Normalmente ele fica aqui, não é? O responsável pela campanha está aqui. Então, depois o objetivo do anúncio, para que ele serve, né? Já foi até dito aqui que o objetivo dele é estimular os leitores a denunciar crime contra os idosos. Então você já tem um caminho andado aqui. E sua avaliação dele, usando um ou mais adjetivos. Você vai dizer se é algo bom, se o anúncio é ruim, né? Você vai dar sua opinião sobre o anúncio. Depois você vai citar o principal recurso de composição e explique como é efetivado, né? O principal recurso de composição. O principal recurso de composição aqui é a imagem e o texto escrito, né? Então o anúncio basicamente é composto por isso, né? Apresente de maneira sintética o conteúdo informativo do anúncio, né? Não há um número certo de períodos. Segmente-os conforme a lógica do texto. Então fica a seu critério fazer 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, né? Contanto que você consiga abranger todos esses pontos aqui do roteiro, tá bom? Então essa foi a correção da atividade. Qualquer dúvida a gente ainda está à disposição, sempre, de segunda a sexta, das 13 até as 17h20. Então tenham todos uma boa tarde e bons estudos. Tchau e fiquem com Deus.